meus amigos e minhas amigas. É uma satisfação poder estar com vocês mais uma vez nesse momento de compartilhar um pouquinho da história bíblica que nós estamos seguindo agora com as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Já vimos as histórias do Antigo, estamos aí virando página pelo Novo Testamento e encontrando Jesus aí nos primeiros momentos do seu ministério. E bem no comecinho do ministério de Jesus nós temos um evento importante que é o que vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus. Logo após o batizado, que é o assunto do último encontro nosso, né? Jesus foi conduzido ao deserto, diz o texto bíblico, né? E lá ele ficou por 40 dias e 40 noites. E depois então vem a tentação, né? Que é a fase final de preparação desse Jesus que vai ser o nosso Salvador, que vem para trazer para nós tudo aquilo que Deus preparou para entregar à humanidade em declaração de amor e cuidado para conosco. Então no deserto, Jesus estava lá 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, né? Estava em jejum nesse tempo, que é um período, né, especial de preparação que Deus prevê para Jesus iniciar o ministério dele, e aí já vão ter algumas informações. Essa história ela é carregada de muito significado para nós, né? A nossa vida ela também passa por esses períodos, que são os períodos, digamos assim, desérticos, né? Onde nós temos algumas privações, alguns desafios, né, que nos preparam para aquele encontro final com Cristo. A nossa vida ela é constituída então de uma primeira parte, que é a nossa vida aqui, dentro desse mundo, que nós chamamos de vida do tempo da graça ou da igreja militante, e depois então o tempo da glória com Cristo no céu. Esse tempo da graça é o tempo desértico, que lembra aqueles 40 anos daquele povo lá no deserto, rumo à terra prometida. Também tem esse ensinamento, né? E aqui, mais uma vez, 40 dias, né? Então, esse número 4 é um número simbólico dentro da Bíblia que se refere à humanidade. Sempre que aparece o número 4, ele é um signo da humanidade, um sinal da humanidade, né? E aqui também a humanidade de Cristo estava sendo preparada para aquele grande desafio. Assim como nós também temos a nossa humanidade sempre preparada e sendo preparada, né, através do nosso processo de santificação, onde nós recebemos a assistência completa de Deus para alinharmos nossos caminhos pela vontade do Senhor e chegarmos ao resultado bom, à porta certa, ao caminho certo, né? Que é Jesus Cristo que nos conduz para que possamos ter a bem-aventurada vida no céu. Bueno, um detalhe importante aqui dentro desse cenário é a resposta. O diabo tenta Jesus de várias formas, né? E o objetivo é tirar Jesus daquele caminho que era o caminho da salvação. E uma resposta que Jesus dá, antes disso, primeiro, vai ser importante prestar atenção que sempre que o diabo ataca Jesus com um tipo de tentação, Jesus se protege desse ataque com a palavra de Deus. Ele sempre cita a palavra de Deus. O diabo propõe caminhos alternativos e atalhos, né? Na verdade, do diabo a gente não tem caminho. Do diabo a gente só tem atalho, né? São os mais curtos, os mais rápidos, os que dão maiores vantagens, né? Essas são as propostas do diabo. Ele sempre tenta seduzir a gente com coisas que são mais amenas, mais tranquilas e mais fáceis, porque ele está interessado em nos pegar lá no fim, né? Então, durante o caminho, ele fica acenando com engodos, com ilusões, com coisas assim fáceis, né, de resolver, porque ele quer que a gente caia nas armadilhas dele, com as propostas sedutoras que ele traz para a humanidade. Jesus Cristo também passa por esse caminho, e as respostas de Jesus sempre são baseadas na palavra. Ele nunca quer enfrentar o diabo sozinho, deixa que eu cuide porque eu dou conta desse momento. Jesus se protege, né? Ele puxa o escudo da palavra diante dele. Para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra, na importância de termos o conhecimento da palavra, para que nos momentos em que sejamos tentados, nós tenhamos essa palavra para responder, porque é a única coisa que afugenta o diabo. A nossa argumentação não é suficiente, né? O diabo não respeita a nossa argumentação, mas diante da palavra de Deus ele silencia e se retira,
Foi isso que Jesus nos deixou como um sinal bem importante desse evento na sua trajetória aqui, né? Então, Jesus responde, vai respondendo para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi uma das respostas de Jesus diante da tentação, né? A palavra de Deus é que nos dá resistência, é que nos dá subsistência suficiente para nos sentirmos prontos para o enfrentamento do diabo e das suas tentações. Então, bem importante a gente ter isso, lembrança, né? Ter isso bem presente na nossa mente, que foi uma aula que Jesus nos deu a respeito desse assunto, de como resistir frente às tentações. Da importância da gente ler a palavra, estudar a palavra, e não ficar apenas aquele recebimento da palavra, só o que nos entregam, né? Lá no culto tem, o pastor está fazendo uma leitura, tem os diáconos, diaconistas fazendo leituras. A palavra está sendo entregue e é muito importante que a gente receba essa palavra. Aqui eu estou trazendo para vocês essa palavra, estou entregando através desse momento. Diariamente eu entrego uma mensagem da palavra para vocês aí também, nas mensagens que a gente vai trocando. Mas é importante que a gente tenha essa curiosidade da palavra, a gente tenha essa preocupação de nós, por vontade própria, procurarmos essa palavra. Leituras diárias da Bíblia nos preparam para os desafios diários da vida também, né? E é muito importante que a gente tenha isso como uma clareza na vida da gente. A gente precisa de ter esse preparo, porque os desafios são grandes e o diabo não sossega nunca, né? Então, Jesus vai ser tentado lá primeiro com pão, né? Tá com fome, transforma essas pedras aqui em pães. E aí era uma aparente preocupação: olha, estou com pena de ti, tu tá com fome, vamos lá, você tem poder para fazer o pão aparecer. Então ele vai lá tentando enrolar Jesus, deixando Jesus bem, segurar, tenho poder mesmo, estou com fome mesmo. Então o que custa, né? Vamos lá. Então o diabo vai enredando por ali. Mas Jesus percebe essa trama diabólica e vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí o diabo vai, segunda tentação, vai levar Jesus lá no alto do templo e vai dizer: Deus gosta de ti, né, cara? Então vamos lá, te atira daqui, os anjos vão cuidar de você. Até escrito lá na Bíblia que Deus vai dar ordem para os anjos cuidarem de você, porque nem teu pé se machuque, não tá? E tá escrito isso mesmo. Mas não é para nós desafiarmos a Deus com essas palavras que são promessas de proteção, porque Deus quer que a gente conheça e não que a gente desafie Ele com essas palavras. E Jesus também percebe isso e diz também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Desculpa. Não vamos tentar a Deus para saber se é verdade a promessa. A promessa existe e ela é verdadeira. E não é nós que temos que testar a promessa. Nós temos que crer na promessa, aceitar a promessa e nos colocar debaixo dessa promessa. Então, se tem uma promessa que Deus vai dar ordem aos anjos para nos proteger, nós cremos nisso. Mas eu não vou me tirar do prédio para ver se isso funciona ou não. Porque daí é tentar a Deus, é desafiar a Deus. E Jesus também responde, também está escrito lá, né? Na Bíblia, cita de novo a Bíblia para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sossega, mas não desiste, vai de novo. Lá, sobre um monte muito alto, coloca Jesus lá em cima e diz: olha, tudo isso aqui é teu e eu vou te dar, né? É meu e eu vou te dar. Se ajoelha e vai direto ao assunto agora, né? Se ajoelha e me adora, aí eu vou te dar tudo isso aqui para ti, né? E Jesus ordenou então ao diabo, né, que se retirasse, porque ele não era dono de nada daquilo. Jesus denuncia o diabo, né? Tu não és dono de nada e eu vou te mandar embora. E mandou, expulsou o diabo dali. Bem, vejam bem, pessoas, o quanto é importante para nós temos essa consciência a partir dessa leitura bíblica, que fica para nós como uma instrução, como uma ilustração, como uma inspiração para nós buscarmos significado nas tentações que nós precisamos passar, a que nós estamos expostos também. O quanto vai ser importante que nós permaneçamos preparados, né, da palavra do Senhor, que nós mantenhamos o nosso alinhamento com essa palavra, para não cairmos nas ciladas do diabo. Ele está pronto para trazer sempre para nós uma nova oportunidade,
fazendo parecer muito inocente, fazendo parecer muito ingênuo, sem problema nenhum, que problema há nisso, né? Aquele pensamento tem, todo mundo está fazendo, a gente já se acostumou, aquela história de que o que era errado agora é certo, passou a ser certo que todo mundo está fazendo, e não é verdade, né? O que era errado, porque era contra a palavra de Deus, continua sendo errado. Mesmo que socialmente isso já está assimilado, né? Mentir torna-se uma coisa normal, porque todo mundo mente, né? Desonestidade, quem é honesto? Então vamos lá também. Infidelidade, olha aí, né? Ninguém mais mantém isso. E a gente vai abolindo algumas coisas pelo uso errado e frequente. A gente vai abolindo os princípios morais, éticos e sagrados. E isto é um problema. É isso que o diabo quer que a gente faça. Que a gente se acostume com o erro, que a gente se acostume com o mal. E não dê conta mais que a gente está fazendo a vontade dele, né? Então mantenhamos também, né, o nosso alinhamento com a palavra de Deus. Mantenhamos a nossa mente aberta para recebimento da palavra. Mantenhamos o nosso foco, que é de termos a vida orientada e guiada pela palavra, como Jesus fez. Não tinha muita conversa, era uma citação do versículo bíblico. Não, eu não vou fazer por causa disso, eu conheço, eu sei, e eu vou resistir com a palavra. E Deus vai me dar a vitória. Deus deu a vitória para Jesus, tanto que depois de todas essas tentações, provações e tudo que aconteceu naqueles 40 dias, Deus mandou que os anjos dele viessem, deu ordem aos anjos que viessem cuidar de Jesus. Porque o diabo não venceu. O diabo é o anjo do mal, e ele quer se fazer parecer anjo do bem, mas não é. Jesus recebeu o cuidado dos anjos de Deus, dos filhos de Deus, das criaturas celestiais que vieram para servi-lo de acordo com as suas necessidades, porque Deus estava olhando, Deus sabia quais eram as necessidades. Então a gente poder aguardar até o fim, a gente não desistir, a gente não se deixar levar, não deixar seduzir e enfrentar as dificuldades, né? Jesus, enquanto estava enfrentando, a dificuldade estava ali, a fome estava pegando, né? O desconforto estava pegando, enquanto ele tinha que estar resistindo. A vontade de acabar com aquilo de uma vez, se entregar e deixar que vá, é grande. Essa é a tentação, né? Mas para nós que permanecemos, para nós que resistimos, para nós que nos apegamos a Deus e a Cristo, na sua palavra e nas suas promessas, a vitória é garantida. E isso Deus nos deixa bem claro através dessa história também. Então fica aí para você pensar e refletir quanto você pode aplicar de tudo isso também na sua vida e encontrar sua segurança, sua paz de espírito, sua consciência tranquila que está com Deus. Certo? Deus abençoe, uma boa semana para você e para sua família. A gente se vê na próxima semana, até lá. Pedimos a bênção de Deus em conjunto aí. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até lá. Tchau, tchau.